Bom dia a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Meu nome é Denise Marcon, sou presidente da Comissão do Combate à Violência Doméstica e do Direito da Vítima e também coordeno o OAB Por Elas Capital. Estou aqui com a doutora Giane Bello, que é coordenadora da OAB Por Elas da Capital, ex-presidente da Comissão da Vítima e também membro da nossa Comissão do Combate à Violência Doméstica e do Direito da Vítima. Hoje, nosso convidado é o Dr. Marcelo Carlin, que possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí e doutor em Ciência Jurídica com dupla titulação em programa da Universidade do Vale do Itajaí e da Universidade de Alicante. Doutor também está pesquisando, atualmente é pós-doutorando, pesquisando o uso da inteligência artificial para qualificar a política institucional e do Poder Judiciário Brasileiro de apoio e atenção às vítimas de crimes. É juiz de direito do 2º Juizado Especial Civil da Comarca da Capital, integrante do Laboratório de Inovação da Associação de Magistrados Brasileiros. E antes de iniciarmos aqui o nosso podcast, eu gostaria muito de agradecer ao nosso presidente da CAASC, doutor Juliano Mandelli, e a vice-presidente, doutora Herta, e também a doutora Cláudia Prudência, nosso presidente da OAB de Santa Catarina, por todo o apoio que tem dado aos nossos trabalhos de comissão. E também gostaríamos de começar já com o nosso convidado, né, que ele fez um estudo e ainda faz, inovador com relação às vítimas, né? Se preocupando em atender as vítimas com a justiça restaurativa. E para nós é uma grande honra tê-lo aqui, doutor Carlin, mais uma vez, o senhor que sempre trabalhou em rede conosco, apoiando o nosso trabalho de comissões e nunca se negou a nos dar as suas valiosas informações. Eu quero lhe agradecer muito a presença. E para iniciar, então, esse podcast, essa nossa conversa, eu gostaria de perguntar o que o motivou a trabalhar, a estudar os processos com as vítimas. Bom dia, doutora Denise, bom dia, doutora Giane, bom dia a todos os advogados e todas as advogadas que estão escutando o podcast. Para mim é uma honra muito grande participar desse programa. Eu estava comentando antes da minha felicidade em ver o trabalho que vocês estão fazendo aqui na OAB, nessas comissões de atenção a vítimas de crime, na comissão de combate à violência doméstica. E então eu fico muito feliz de poder participar. Eu aprendo muito cada vez que venho dialogar aqui com a OAB de Santa Catarina, que tem feito esse trabalho pioneiro, né, e articulou uma rede, né, interinstitucional de enfrentamento e atenção a vítimas de crime. Bom, eu passei a estudar um pouco sobre vítimas de crime por acaso. Na verdade, eu atuava como juiz criminal na comarca de São José e tinha sob minha responsabilidade o Tribunal do Júri. E no Tribunal do Júri eu recebia todos os homicídios que aconteciam dentro do sistema prisional. Então eu me deparei com uma realidade muito violenta no sistema prisional de São Pedro de Alcântara, especialmente, e passo também a perceber aquela questão da formação do crime organizado em Santa Catarina na época. E passei a me questionar muito o que estava acontecendo, essa realidade criminal de Santa Catarina sendo transformada e especialmente transformada por força de algo que estava acontecendo dentro do sistema prisional. O crime estava se organizando a partir do sistema prisional. E muitas informações vinham, os casos do dia a dia, e surgiu a oportunidade de fazer o doutorado. Então, naquele período também estava instalando a Central de Penas Alternativas de São José. Foram instaladas 3 centrais de penas alternativas, uma em Joinville, uma em São José e uma na capital. É um recurso que veio do Ministério da Justiça para estruturar essa política pública de enfrentamento da criminalidade. E participei da instalação da Central de São José, onde passei a ter contato com profissionais, né, vocacionados para as alternativas penais. E optei por unir a prática à teoria e fiz um projeto de pesquisa sobre alternativas penais. Quando eu estou fazendo meu período de pesquisa no exterior, que eu fiquei 4 meses pesquisando na Espanha,
eu participei de um evento em que haviam todos os especialistas em alternativas penais da Espanha, de várias regiões da Espanha. E eu notei que a cada momento que eles faziam as apresentações, eles diziam que em relação às vítimas, eles possuem tais programas, explicavam qual era a política de atenção às vítimas. Inclusive, um especialista em alternativas penais do País Basco, onde, né, havia aquele conflito com aquela organização terrorista na Espanha, e que vitimou muitas pessoas, eles estavam fazendo projetos de reinserção sociais dos terroristas do ETA. E para isso eles precisavam preparar as próprias vítimas do terrorismo para o retorno ao convívio social, porque os próprios agressores tinham medo de vingança após a saída de sistema prisional. Então, até mesmo no caso mais agudo de violência gravíssima, né, que aconteceu naquele período da Espanha, havia uma estratégia de atenção à vítima dos crimes. Então, ou seja, a vítima sendo abordada nos crimes leves, mas também nos crimes mais severos. E me chamou a atenção. Então, a partir disso, eu pesquisei um pouco mais sobre a questão da vítima, o que estava acontecendo na Europa, e aí inseri no meu trabalho de doutorado uma parte dizendo que as alternativas penais, elas precisavam de estratégias de atenção à vítima, né? Então, uma das possibilidades de alternativas penais no sistema brasileiro seria um programa de atenção à vítima, né? Então, a partir do que eu encontrei na Espanha, né? E eu vi que na Espanha, essa própria atenção à vítima, ela não parte do Estado inicialmente, ela parte da sociedade organizada. A sociedade se organizou por meio de associações para ter políticas de atenção à vítima. Depois o Estado incorpora isso na política pública do Estado, mas é um movimento que partiu da sociedade na Espanha, né? E lá a questão está muito madura, né? Porque eles trabalharam a mudança das legislações a partir da União Europeia. Então cada Estado modificou sua legislação, criando o Estatuto da Vítima em cada Estado. Então as experiências foram sendo trocadas a partir da União Europeia e todo mundo foi se adaptando a ter uma política de atenção à vítima na Europa. Então isso, naquele momento, me chamou muita atenção, né? Foi aquilo que, digamos, eu não estava preparado para a minha pesquisa, né? E no final foi aquilo que na minha pesquisa me chamou mais atenção, né? Que, aí voltando à minha prática como juiz, obviamente a gente recorda que em muitas situações você está julgando um processo criminal, né? E o que a vítima quer é simplesmente o que ela vai receber, qual vai ser a reparação que ela tem. E ela não está mais preocupada com a pena, não está mais preocupada com o agressor, mas ela quer a reparação, né? Muitas vezes a vítima, posso fazer uma pergunta assim, sim, e como é que eu vou recuperar minha bicicleta que foi furtada, né? E o juiz criminal, ele se depara com ausência de respostas para aquela vítima, né? Então isso também eu associei essa questão teórica à questão da minha prática como juiz criminal. E agora no pós-doutorado, então, eu pretendo aprofundar um pouco mais, né, a questão da vítima, até porque agora o Poder Judiciário, né, oficialmente tem, né, que instalou no Brasil todo o Centro de Atenção à Vítima, né, o CIAV, né, a partir de uma resolução do CNJ. Muito embora o Brasil não tenha um Estatuto da Vítima, há um projeto tramitando no Congresso Nacional, lentamente tramitando, né? Uma pena que o nosso legislador não se debruçou sobre o problema, né? Porém, o Poder Judiciário estruturou, né, através de uma resolução do CNJ, né, o que deve ser o esboço de uma política de atenção à vítima de crimes no Poder Judiciário, né? Existem experiências também no Ministério Público, né, a partir do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, culturalmente está ocorrendo uma mudança, né, na abordagem da vítima de crimes no Brasil. Aliás, é interessante que nós tivemos agora no Rio Grande do Sul essa tragédia climática, né, que trouxe muitas vítimas dessa tragédia climática. E muito do que se deve fazer por uma vítima de crime também é o que acaba tendo que ser feita por alguém que é vítima de uma tragédia climática, né? Então, em alguns lugares, o Estatuto da Vítima é Estatuto de proteção a vítimas de crimes e de tragédias climáticas, porque tem que ter uma estrutura de
de apoio, né, para reduzir todas as consequências dessa vitimização. Eu acho que era por aí o começo da nossa conversa, doutora Denise, para falar um pouquinho de vítima. Então, doutor Marcelo, realmente o seu pensamento é um pensamento que vai muito avante, né? E a gente fica muito feliz porque trabalhar com vítimas é inovador ainda, né? Não se pensava em vítimas, só pensávamos mesmo em punir agressor, né? Hoje, nas nossas próprias comissões, eu e a doutora Giane, a gente tem trabalhado muito com vítimas. E o doutor falou também da questão das vítimas do Rio Grande do Sul, como a gente pensa também em outras vítimas de desastres e outras vítimas que a gente tem. É difícil trabalhar com tudo, né? Nós trabalhamos, eu principalmente, que iniciei com o combate à violência doméstica. Então, as vítimas de violência doméstica vêm com um transtorno psicológico muito grande, elas precisam de muito atendimento, de muita reparação. Como o senhor falou, é difícil trazer essa reparação como um todo, né? Por isso que é uma mudança comportamental que vai como um todo, né? Até o trabalho que está sendo feito junto ao Tribunal de Justiça, trabalha hoje com os grupos reflexivos para homens, né? Autores de violência doméstica, também tem um trabalho de espelhos, né? Com as mulheres, e tudo isso para reparar todos os danos que essas vítimas são acometidas, né, doutora Giane? Bom dia. Então, bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem também. Agradecer novamente a participação do Dr. Marcelo Carlin, muito bem pontuado pela Denise. O Dr. Marcelo Carlin nunca negou de vir nos auxiliar com as informações que são tão importantes dentro desse contexto das vítimas. E aproveito para dizer, né, aqui, também formalizar no podcast, que a partir do momento que o Dr. Marcelo nos trouxe essas informações é que nós conseguimos começar a estruturar o nosso estudo interno. Por quê? Eu acho importante dizer, em 2019, nós tivemos a primeira comissão do direito da vítima no país, aqui na OAB de Santa Catarina. E tão logo foi publicado no site da OAB a criação dessa comissão do direito da vítima, Marcelo Carlin me procurou, me mandou uma mensagem e falou: Giane, Marcelo Carlin é meu contemporâneo de faculdade, então nos conhecemos há praticamente 30 anos aí, né? Eu queria falar isso no podcast, um pouco menos, mas é já de muito tempo. E também na ocasião ele era meu vizinho, falou: Giane, a OAB criou essa comissão do direito à vítima, estou vindo agora do meu doutorado na Espanha e trazendo uma série de informações, quem sabe a gente consegue conversar um pouco a respeito, até para eu entender como que é a comissão de vocês e ver se eu posso contribuir. Falei: doutor Marcelo, perfeito, marcamos uma reunião aqui na época, era a gestão 2019 do presidente Rafael Ora, e seguiu os mesmos preceitos da atual gestão. E o doutor Marcelo veio então e trouxe esse contexto tão inovador, que justamente é o olhar para a vítima, né? Não só como um mecanismo de prova no processo, mas e sim das necessidades dela. E a partir de então, nós criamos essa comissão, que era uma comissão inicialmente bem pequena, ela foi tomando corpo e atualmente ela é uma comissão parceira, né? Ficou uma comissão una com o combate à violência doméstica, mas sem perder essa característica do atendimento às vítimas. Então ali o Dr. Marcelo trouxe todo o contexto, inclusive dessa questão do atendimento em rede, que é o atendimento mais amplo à vítima, né? Onde a gente consegue realmente entregar aquilo que a vítima precisa para ela, que ela fale o mínimo possível, reconte o mínimo possível da história dela, para evitar a revitimização. Então isso foi mais uma mudança conceitual, porque essa vítima sempre ia a cada instituição, de porta em porta, tendo que recontar toda a história, e as informações dela eram sempre armazenadas conforme quem estava ali, o interlocutor, né? E nem sempre essa pessoa também era preparada. Então, o quanto se evoluiu desde então, 2019, por isso fiz questão de falar no ano, porque essa evolução que o Dr. Marcelo trouxe, como hoje temos até a CEAV, que é uma estrutura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para atender as vítimas em específico. Isso temos em tantas instituições, assim como temos a comissão específica da OAB, com esse contexto, tem, enfim, o Ministério Público, as polícias já também voltadas para esse atendimento, o governo do estado também. Então, quanto já se evoluiu, né, doutor Marcelo? E aí eu aproveito para lhe perguntar, nesse período que o doutor veio
traçando todo um paralelo entre o que já se tem na Europa, o que já se tem estruturado e que ainda vem se estruturando no Brasil. Na sua ótica, quais foram os principais desafios enfrentados para conseguir trazer para o Brasil, então, esse conceito e o trabalho direcionado às vítimas? Eu costumo dizer que não se muda o mundo por decreto. Essa frase não é minha, é uma frase, né, de outra pessoa. Então, o grande desafio nosso é uma mudança cultural em relação ao sistema punitivo. Porque a nossa formação, ela em direito, ela é única, né, os juízes, promotores, delegados, advogados, mas nós somos egressos de uma faculdade de direito que não abordou a vítima, né? Nós somos treinados no direito penal para estudar o crime e as penas e depois estudar a culpabilidade, saber se o sujeito tem ou não condições de responder pelas suas ações. Mas ninguém nunca foi trabalhado para poder atender bem uma vítima de crime, né? Advogados, juízes, promotores, delegados, policiais, a gente não teve formação para atender vítima de crime, né? Então isso é muito lento, é uma mudança cultural. Então, no primeiro momento, quando a gente fala em vítima de crime, as pessoas nos olham com espanto, mas assim, a vítima, o que eu posso fazer pela vítima? E aí tu tem que ter uma mudança de atitude no teu trabalho, uma reprogramação na tua organização do teu trabalho, uma melhor preparação para entender as necessidades da vítima, né? E saber o que tu pode fazer por elas, né? Porque às vezes se tu não está preparado, tu até pode provocar revitimização. Dependendo a abordagem que tu tem em relação à vítima, em vez de você diminuir as consequências do crime, minimizar os impactos desse crime, você pode piorar ainda mais os impactos do crime, né? E então essa vítima, nós não temos essa formação, né? Nós vamos precisar cada vez mais ter formação para atender vítimas de crime. Então isso é o grande desafio, né? Essa mudança cultural que provoca uma mudança organizacional. E uma mudança organizacional não é simples de acontecer, porque as organizações elas têm escassez de recursos, elas possuem muitas prioridades. Você achar espaço para inovar dentro de uma organização como o Poder Judiciário, como o Ministério Público, como a Polícia, com excessos de demandas, de excessos de melhorias que você precisa fazer para prestar um trabalho com qualidade à sociedade, é muito difícil você conseguir esse espaço. Mas, felizmente, né, através de uma ação conjunta, que envolveu o OAB, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Poder Judiciário, hoje nós já temos essas estruturas criadas, né, esses projetos criados dentro do Poder Judiciário, dentro do Ministério Público, dentro da advocacia, e também temos na própria Polícia Civil e Militar espaços de discussão para melhorar o atendimento a vítimas de crime, né? Então, a nossa vocação é para atender vítimas de crime, né? Então, naturalmente, a gente vai encontrando esses espaços, né, e aperfeiçoando as nossas condições de melhorar esse trabalho. Mas, obviamente, para que a gente consiga implementar uma política completa de atenção a vítimas de crime, nós precisamos de um grande esforço interinstitucional. Não é uma única instituição que vai conseguir qualificar esse trabalho, né? Então, esse trabalho em rede é fundamental. Cada um com o seu papel, dialogando, mostrando aquilo que pode fazer, né? E por isso eu sempre enfatizei nas nossas conversas o papel da advocacia. Porque a advocacia, o advogado é aquele que pode estar ao lado da vítima em várias instâncias. Pode estar acompanhando uma vítima na delegacia, recebe uma vítima no seu escritório, vai participar de uma reunião no Ministério Público, de uma audiência no Poder Judiciário, né? Então, o advogado, digamos que é o elo de ligação dessas várias instituições que atendem a vítima durante a persecução penal. Perfeito, doutor Marcelo. Inclusive, é interessante que durante esse tempo a gente percebe como evoluiu a parte de capacitação de cada uma das instituições. Então, inclusive, um dos trabalhos que nós fazemos nas comissões da vítima do combate é também conversar, trazer os advogados que estão atuando nessa causa para colocar toda a informação a respeito, inclusive, da rede, que é o que o doutor mencionou agora, esse atendimento em rede. Hoje está muito mais perceptível, acho, por todas as instituições essa necessidade, né? E há uma parceria maior quando talvez
lá atrás, né, havia uma segregação de atividades de cada instituição. Hoje se percebe que realmente cada uma tem a sua tarefa, mas que elas estão interligadas. E hoje nós fazemos essa, eu não posso dizer exatamente como uma capacitação, mas nós promovemos, então, cursos aqui na OAB, na Escola Superior da Advocacia, colocando toda a parte de legislação, que fala a respeito, por exemplo, do combate à violência doméstica, o que cada instituição faz dentro da rede de apoio, e capacita para que o advogado também saiba o quão importante é receber, digamos, o relato dessa vítima, né? Então, para que não seja algo tão automático como às vezes você recebe no escritório, um relato referente a um contrato de compra e venda, uma questão, né, bancária, e que você consegue então verificar todos os dados e fazer as perguntas de uma maneira mais direta. A vítima, ela precisa se sentir acolhida, né? Então esse é um dos pressupostos nossos. O advogado que está ali, praticamente, ele é quase que a última esperança daquela vítima, porque muitas vezes já passou por várias instituições e aquela pessoa, ela entende que é aquela pessoa que vai ajudar, que é o advogado ou advogada. Então, hoje nós temos o programa OAB por Elas dentro das delegacias de polícia civil, né? Foi um projeto da OAB que expandiu, e temos aqui na capital, que é coordenado pela doutora Denise, por mim também, e pela doutora Marta. E ali realmente, como o doutor mencionou, a vítima chega na delegacia e muitas vezes ela não sabe como que ela vai conversar com o advogado a respeito das dúvidas dela, e não só sobre a violência em si, mas também no contexto, porque ela é vítima de violência num contexto onde ela tem filhos, uma necessidade financeira, ela precisa trabalhar, mas ela não pode deixar os filhos à margem de uma previsão de onde morar, o que comer, né, quem vai cuidar. Então é tudo uma rede de apoio. Então, nesse sentido, ela recebe todas essas orientações por um advogado ou uma advogada que está vinculado ao projeto OAB por Elas. Tem uma comissão estadual do projeto OAB por Elas, e esse advogado ou advogada recebe essa capacitação também com relação ao acolhimento para essa vítima se sentir segura e ele poder fazer todas as perguntas. E essas informações, elas são utilizadas conforme o próximo passo da rede, né? Inclusive orientando dentro da rede aonde que ela deve seguir, qual o próximo passo dela na busca do atendimento às necessidades dela. Então, repasso a palavra aqui para a doutora Denise. Então, o senhor falou muito bem no papel das organizações, né, para trabalhar com as vítimas, e isso me fez lembrar até de uma pesquisa que eu fiz e de um trabalho que eu fiz no meu mestrado, que chamava-se Organizações Saudáveis, né? Então, essa organização pode ser organização pública, organização privada, onde as pessoas têm que trabalhar e tem que pensar que ali tem que ter saúde para os funcionários também, para não serem vítimas. E muitas vezes as nossas vítimas, até vítimas de violência doméstica, nos apresentam alguns problemas que a gente trata de resolvê-los, porque a gente sabe do esforço, tanto da OAB, quanto a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Tribunal de Justiça, que todos estão fazendo hoje para bem atender as vítimas. É uma mudança cultural, como o senhor tem colocado, né? E que ela está, claro, em fase inicial, mas que vai, aos poucos, né, sendo aceita, e as vítimas também vão percebendo que elas não estão sozinhas, né? Que fazem parte de uma rede de apoio. E por isso, eu acho que as políticas públicas são tão importantes, né, doutor Marcelo? Isso o senhor vem fazendo, esse apoio do Tribunal de Justiça, que é uma grande rede que nos ajuda, né? Faz com que as vítimas percebam que elas não estão sozinhas. Quanto tem sido feita na divulgação agora lá do CEVID, que sempre nos atende também, todas as cartilhas que nós estamos distribuindo pelas ruas, que a OAB nos permite fazer esse trabalho e nos apoia todos os dias, né, para que a gente mude mentalidades e faça com que as vítimas se sintam protegidas, né? E nesse sentido, eu gostaria até de perguntar para o senhor como o senhor vê a questão das políticas públicas para atendimento às vítimas. É interessante que a senhora falou, doutora Denise, sobre a questão da CEVID, né? Que é o órgão do Poder Judiciário que cuida da violência doméstica, né? Na Europa, 2 fatores foram preponderantes para a mudança do enfrentamento dessa questão dos crimes. Uma foi a macrovitimização do povo judeu na Segunda Guerra, que teve uma
uma vitimização muito grande, né? Muitas pessoas, então isso gerou um reflexo de um movimento de direitos humanos, né? E outra lá foi o movimento feminista, né? Para justamente enfrentar a desigualdade que havia na sociedade em relação à mulher, ou seja, né? Trazer, assegurar direitos às mulheres, né? Outro grande movimento de direitos humanos, né? Porque às vezes as pessoas confundem direitos humanos com direitos de presos, direitos criminosos. Não, direitos humanos são direitos de todos, né? E quando a gente fala de direito das mulheres, a gente está falando de direitos humanos, né? Direitos humanos das mulheres, né? Direito de votar, direito de ser votada, né? Então, mas também direito de ter sua vida respeitada, né? Então, o movimento feminista, ele provoca uma mudança cultural na Europa. E se nós olharmos aqui no Brasil, apesar de não termos o Estatuto da Vítima, nós temos a Lei Maria da Penha, que vai completar 18 anos. E olhando, junto com o Estatuto da Criança e Adolescente, que é um pouco mais antigo, talvez sejam as duas legislações que contemplem o direito penal, os crimes, as penas, mas trazem já uma modernidade, né, uma mudança cultural de atenção ao problema. Então, quando a Lei Maria da Penha vem com medidas protetivas, né, ela está assegurando aquilo que o Estatuto da Vítima diz, que é de 85, né, o Estatuto da Vítima da ONU, fala que a vítima tem direito à proteção. Quando a Lei Maria da Penha está tratando lá da indenização, né, da reparação do dano, né, então está assegurando o direito de reparação, né? Então, vários desses preceitos do Estatuto da Vítima estão contemplados na Lei Maria da Penha. Ela é uma legislação muito moderna, né? Ela vai completar 18 anos, então ela traz muitas políticas públicas. Só que, talvez a gente ainda, logo que ela foi implementada, já não estivesse preparado para lidar com a Lei Maria da Penha. Eu lembro que eu estava em Campos Novos e eu tinha competência para os crimes de violência doméstica. E comecei a seguir o procedimento da Lei Maria da Penha. E eu notava que o agressor comparecia em juízo com o advogado. E a vítima não vinha com o advogado. A vítima que estava com vulnerabilidade em decorrência da violência, muitas vezes uma vulnerabilidade psicológica, uma vulnerabilidade econômica, social, né? Vinha para o fórum com uma vulnerabilidade jurídica. E naquela época eu conversei com a OAB de Campos Novos e perguntei: eu preciso do auxílio de vocês. Eu preciso ter um advogado ou uma advogada de plantão toda semana para atender as vítimas de violência doméstica. E a OAB fez uma escala e todo dia que eu marcava para um único dia essas audiências, tinha uma advogada para atender as vítimas. Então a gente conseguiu implementar a Lei Maria da Penha com o auxílio da OAB naquele momento, uma atividade voluntária, né? Então a vulnerabilidade jurídica ela foi superada pela orientação jurídica que foi colocada à disposição da vítima. No segundo momento a gente percebeu que a gente tinha que fazer algo a mais, porque haviam problemas maiores por trás daquela violência, que muitas vezes eram problemas econômicos, sociais, psicológicos, e nós conseguimos, com a parceria com o município de Campos Novos, ter um assistente social e uma psicóloga de plantão no fórum nos dias de audiência de violência doméstica. Então a gente aproximou a vítima de violência doméstica e o agressor de políticas públicas que já existiam. Aquele atendimento psicológico ele já existia no município de Campos Novos. O advogado já existia em Campos Novos, só que esse serviço ficava muito distante daquela vítima que estava vulnerável. Então a gente foi aproximando a política pública da vítima. Para minha felicidade, Campos Novos era um município que tinha um dos maiores indicadores de violência contra a mulher. Essa aproximação toda, ela certamente facilitou a redução das estatísticas, especialmente do feminicídio, que era o mais grave, né, que a gente tinha que enfrentar em Campos Novos. O Ministério Público foi um parceiro também à época, a gente também fez alguns trabalhos de debate com a sociedade, explicando quais os preceitos que tínhamos na Lei Maria da Penha, envolvemos a rede de ensino também para refletir isso com as famílias, né, que os professores têm acesso às crianças, mas também têm acesso aos pais.
Então há um caminho, né, muito longo para percorrer, né, na mudança, né, desses indicadores que tanto nos envergonham, que são os indicadores de violência contra a mulher. Os indicadores de violência no Brasil nos envergonham, mas os indicadores de violência contra a mulher e contra a criança nos envergonham muito mais, né? Eu acho que isso é uma realidade que a gente tem que debater mais. Eu falo que a gente tem que ter um debate reflexivo entre homens e mulheres, saber a origem dessa violência toda contra a mulher, o que está por trás disso, né? A gente tem que ter uma humildade de debater um pouco mais isso, por que nós temos indicadores socioeconômicos de primeiro mundo e convivemos com indicadores de violência contra a mulher, né, que nos envergonham, que nos assustam, né? Então acho que tem que ter uma aliança reflexiva entre homens e mulheres, né? Isso não é um tema só de mulheres, acho que tem que ser um tema de homens, né? Os homens precisam conversar mais a respeito disso e também ter uma aliança interinstitucional para enfrentar o problema. Não vai ser o judiciário sozinho, não vai ser a polícia sozinho, não vai ser o Ministério Público sozinho que vai reduzir, que vão conseguir reduzir esses indicadores tão tristes de violência contra a mulher. E a gente está no agosto lilás e eu acho que é um bom momento para falar um pouquinho sobre isso, refletir um pouquinho mais sobre isso. E é o que a CEVID tem feito há bastante tempo, feito muito bem, né? Eu ouso dizer que a realidade talvez só não é pior porque nós temos pessoas, né, que atuam na CEVID, que procuram botar o dedo na ferida, dizer, olha, esse problema existe, não vamos fazer de conta que ele não existe, ele existe, nos envergonha, né? E elas vão ajudando a abrir portas para outros programas de outras instituições, né? E aos pouquinhos a gente tem conseguido reduzir um pouco, né, alguns indicadores, outros nem tanto, né? Mas pelo menos hoje dá para dizer que 18 anos depois da Lei Maria da Penha, a organização, pelo menos do Poder Judiciário, é outra, né? Nós temos as varas de violência, né? Nós temos estrutura para atender com mais qualidade as mulheres, nós temos psicólogos atendendo dentro dos fóruns, coisa que a gente não tinha na época. Eu tive que buscar uma parceria com a prefeitura para ter psicólogo. Hoje nós temos psicólogos dentro do Poder Judiciário, né? Poucos ainda, talvez a gente precise investir um pouco mais, mas já é uma outra realidade, né? Do ponto de vista estrutural, organizacional. Então, doutor Marcelo, eu fico muito feliz que o senhor aborde claramente esse problema, né? Porque a gente sabe, eu como sempre digo, são séculos e séculos de patriarcado e as vítimas precisam entender que não estão sozinhas. Esse problema precisa ser debatido com mulheres, crianças e adolescentes, né? Com muito estupro de adolescentes e constatado, infelizmente, né, em todo o nosso país. É uma tristeza saber disso. E também fico feliz que o senhor falou da CEVID, nós, desde o tempo da nossa querida desembargadora, né, Salete Somariva, e hoje com a doutora Eudemar, e a Salete Somariva que ainda continua. Nós temos trabalhado, e sem dizer que a desembargadora Salete Somariva foi uma das primeiras mulheres, o senhor falou na onda, né, nessa onda feminista que também tem propiciado a esse trabalho todo com relação às vítimas mulheres, porque as mulheres é só perceber, até hoje, né, nós olhamos os espaços das assembleias legislativas de todo o país, ou mesmo aqui na OAB, quantas mulheres nós temos, né, nas paredes. E não significa que estamos trabalhando só em prol das mulheres, estamos trabalhando em prol de toda a sociedade, porque tem vítimas, né, filhos, filhas, e mulheres que não conseguem trabalho, né. Hoje nós tivemos, essa semana, eu, doutora Giane e as colegas da comissão na Casa do Acolhimento, e as mulheres, uma das mulheres relatou o problema dela de não poder trabalhar, tinha que ficar trabalhando somente junto com o marido e não podia dizer que estava trabalhando, não ganhava salário nenhum e vivia, não tinha um sapato para comprar e fazia todo o serviço, que eu não vou dizer que serviço que era, serviço importantíssimo que hoje ela sabe fazer, e teve que sair de casa, né, para deixar de ser agredida às escondidas, e estar na Casa do Acolhimento, sofrendo até síndrome do pânico, porque ela não podia sair, não podia trabalhar, não podia se expor sozinha, porque simplesmente o fato de ser mulher. Hoje ainda temos isso, né? Infelizmente temos isso. Então, fiquei muito feliz que o senhor abordou essa parte, né? E, claro, a gente sabe que vamos levar ainda muitos anos, né, para termos essa evolução, mas temos que caminhar, né? Estamos caminhando, é isso que a nossa comissão visa, né, doutora Jane?
E é interessante porque quando a gente escuta o Dr. Marcelo falar de toda essa evolução das políticas públicas e das instituições, principalmente, para receberem as vítimas e para darem um encaminhamento a ela, a gente percebe que temos legislação, as instituições estão conscientes, têm trabalhado cada vez mais, as políticas públicas têm sido implementadas, inclusive em parceria, em rede, mas parece que nos falta ainda, talvez, a postura, justamente, né, a origem, por que essa prática de violência ainda? Esse caso que a Denise comentou, realmente nos assombra, né? Nós fizemos essa visita juntas, né? E nos assombra porque a vítima fica décadas no mesmo relacionamento, tem 5 filhos no relacionamento, e ela vive em constante violência, só que ela justamente fica dentro do ciclo. Ela tem os filhos, ela não pode sair, porque como que ela vai manter esses filhos? E ela não pode sair e deixar os filhos, não tem condições de levá-los, mas é uma pessoa que já não tem uma condição de sociabilizar de tanta violência que ela sofreu. E por quê? Né? Na realidade, pelo fato de ser mulher. Então isso talvez seja uma matéria de estudo para que as instituições se dediquem, talvez, me parece, cada vez mais, doutor Marcelo, para descobrirmos a origem. Temos hoje os grupos reflexivos para homens, né? E aí percebemos que as decisões judiciais, algumas decisões, advindas inclusive do Juizado da Violência Doméstica na capital, já tem um comando judicial para que o autor frequente as aulas, né? Enfim, os cursos reflexivos, tantas sessões, e que depois passe por nova avaliação psicológica. E isso tem que ser coercitivo, porque por livre e espontânea vontade, esse agressor não frequenta essas sessões. Então, alguns dados mostram que, de certa forma, alguns até se surpreendem um pouco, porque não sabiam, não tinham conhecimento. Isso a desembargadora Salete fala disso também, porque ela foi uma das idealizadoras dos grupos reflexivos, que tem dados que mostram que alguns dos autores não identificavam que a prática de determinadas ações significava um ato de violência. Então, primeiro é a conscientização do que é um ato de violência, né? Então, isso já é uma fase adulta onde esse homem pratica violência já de uma vida inteira. Então, nós temos também alguns projetos que se inserem já nas escolas, nas idades mais jovens, né? Ensino médio, colocando, tem projetos que a OAB participa, como, por exemplo, Protetores do Lar, que é junto com a Polícia Militar, onde justamente se faz palestras para as crianças e adolescentes do ensino médio, principalmente os jovens, mostrando também o que é a relação com violência já nessas idades, onde eles estão iniciando o relacionamento. E aí nos auxilia também as cartilhas que a Denise falou, que são da CEVID, né, o Crunch Perfeito, elaborada por psicólogos, por psicopedagogos, para justamente esse público mais jovem, para saber que já está começando uma relação com a prática de violência. E assim também as meninas, enfim, para saberem que determinada atitude não é bacana e ela pode dizer não desde o início, né? Uhum. Então, nos parece assim que ainda falta trilhar essa parte mais intrínseca realmente, né? Porque é uma atitude da pessoa, olha quanta coisa, quanto se tem que evoluir em termos legislativos, políticas públicas, instituição, rede, quanto estudo para que não haja essa prática da violência dentro, principalmente no ambiente intrafamiliar, contra crianças, né, e contra as mulheres. Então, dentro desse contexto, doutor Marcelo, eu até lhe pergunto, aproveitando a sua atuação, inclusive, tanto na SEAV, como na evolução tecnológica, na inteligência artificial, será que temos algum campo dentro da inteligência artificial que possa atingir, talvez, essa origem da violência, nos ajudar nesse contexto? Eu não sou um especialista em inteligência artificial, doutor Eugênio, mas estou estudando um pouco, né, a respeito. Tenho feito alguns estudos e um psicólogo, agora esqueci o nome dele, que trabalha muito com a psicologia comportamental nas organizações, que está estudando a inteligência artificial, ele faz um alerta de que a inteligência artificial pode estar trazendo mais violência ainda, né? Está transformando as pessoas deixando as pessoas mais impacientes, mais intolerantes, né? E isso pode estar impactando, inclusive, em comportamentos violentos.
e especialmente nas pessoas que são mais vulneráveis a esse tipo de influência, que são os jovens, né, que estão em formação, ainda não têm formação suficiente para entender o que está acontecendo com eles e que fazem uso excessivo dos meios tecnológicos que recebem a influência do algoritmo, né? Então são normalizados alguns comportamentos que são violentos, e quanto mais você assiste aqueles comportamentos, mais aqueles comportamentos aparecem para você. E os idosos também, né? Então isso tudo tem que ser aprofundado, né? Porque pode estar aumentando inclusive os casos de violência intrafamiliar na terceira idade, né? Entre os idosos. Então, mulheres mais velhas sendo vítimas de violência psicológica, né? Porque também o idoso hoje consome muita tecnologia, né? Então, esse é um aspecto que pode ser abordado, né? Como preparar a sociedade para lidar com essa influência da inteligência artificial, porque a inteligência artificial está em tudo. Se você entrar em determinado site, vai ser a inteligência artificial que vai lhe dar a dica daquilo que você deve ler. Em outro programa, o filme que você vai assistir, a música que você vai escutar. Então, isso tudo já está interagindo o tempo todo com o caminho que você vai pegar para se deslocar dentro da sua cidade, né? Então, o cidadão já convive com a inteligência artificial sem perceber, né? Então, essa influência já existe da inteligência artificial. Então, isso é um aspecto para a gente explorar, né? Aprofundar qual é o impacto da inteligência artificial no comportamento humano e no comportamento violento, né? Eu acho que já existem pesquisas fazendo isso, né? Muitas pesquisas acontecendo. E outro é como usar a inteligência artificial para aperfeiçoar o trabalho das instituições, né? Então, esse é o meu objetivo, né? O que a inteligência artificial pode trazer de benefício e de contraindicação para o trabalho do dia a dia do juiz criminal que atua na violência doméstica? Será que a inteligência artificial pode ser útil para prever que um crime vai acontecer e o sistema de justiça possa agir para evitar que o crime aconteça, né? Já tem na área da saúde, por exemplo, pesquisas dizendo que a inteligência artificial tem a capacidade de prever um câncer 3 anos antes dele se manifestar, 4 anos antes. Na área criminal também, com cruzamento de dados e informações, você pode dizer assim, a probabilidade de acontecer um roubo no centro de Florianópolis é em tal horário, em tal região da cidade, e a polícia vai melhorar seu trabalho de prevenção ao crime. Então, esse é um lado, né, que você pode explorar da inteligência artificial, né, usar esses cálculos matemáticos para melhorar a prevenção criminal. Então, isso é um campo que pode ser explorado. E outro campo que pode ser explorado da inteligência artificial é como, a partir do momento que você tem que implementar uma política pública como um programa de atenção às vítimas, né, com escassez de recursos, como usar a inteligência artificial para universalizar esse programa, para estar em todas as comarcas do estado, né? Como você chega em todos os cantinhos do país para ter realmente uma política pública eficaz de atenção a vítimas de crime, com indicadores de crimes né, assustadores que temos, né? Crimes contra criança, violência sexual contra meninas e meninos, né? Então, como usar a inteligência artificial para, né, qualificar essa política pública, né? Então, já vi que em algumas situações a inteligência artificial está sendo usada ainda de forma a ser testada como terapia, né, atendimento psicológico com a supervisão sempre de um ser humano. Então, o primeiro atendimento, a triagem, pode ser feita por inteligência artificial, né, para identificar o caso mais grave, porque se tu tem um caso mais grave de violência, você tem que ter uma triagem para colocar aquele caso mais grave não na fila de atendimento normal. Você tem que estabelecer uma urgência de atendimento. Então, muitas vezes você pode ter um robô que vai, a partir de algumas perguntas que são respondidas, colocar, não, isso aqui é um caso gravíssimo de violência. É um caso de violência intrafamiliar praticado pelo
padrasto contra a criança que está há meses violentando essa criança. Ou seja, como você não vai botar na fila de atendimento normal. Então, a inteligência artificial pode trazer um melhor atendimento, né, colocando aquilo na prioridade do ser humano. Então, o ser humano vai atender a partir daquela triagem que a inteligência artificial fez. Mas tudo com muito cuidado, porque se há uma coisa que a gente tem que ter atenção quando a gente vai trabalhar vítimas de crime, é que a gente tem que cuidar para não ter revitimização. Então, será que é adequado colocar uma vítima de crime a ser atendida por um robô? Talvez por uma pessoa mais velha, não. Mas será que um jovem não prefira interagir com um robô para relatar aquele caso, inicialmente? Interessante. Né? Os jovens já são diferentes. Né? O jovem, quando precisa aprender alguma coisa, ele entra na internet. De preferência, ele não quer falar com ninguém. Não quer falar com ninguém. Né? Como é que surfa? Onde é que surfa? Ele vai lá e ele aprende a surfar olhando, depois ele vai para a prática. Mas a primeira informação que ele busca é uma informação do mundo digital. Né? Então, será que um robô, para que essas crianças vítimas de crime, né, relatassem num primeiro momento os fatos para o sistema de justiça, será que um robô seria interessante? A gente poderia usar um robô para que a criança vulnerável... Não, eu não vou estar interagindo com um homem, com uma mulher, mas eu estou interagindo com um robô. Será que isso facilitaria esse acesso ao sistema para depois, então, entrar a supervisão do ser humano? São questões, né, que eu não tenho respostas, né? Apenas reflexões, né? E que em outras áreas do conhecimento já estão sendo, as pesquisas estão mais avançadas, mas certamente logo estarão também sendo propostas no sistema de justiça, porque nós precisamos usar o máximo que a tecnologia pode nos dar para prestar um serviço de qualidade à população. Doutor Marcelo, é uma realidade, né, essa questão de toda essa questão da informática, da tecnologia, né, e do atendimento às vítimas. É um caso que ainda precisa ser muito estudado, como o senhor falou, né, a questão do robô para atender vítimas, para atender crianças, até onde que isso é interessante e como se faz para fazer toda essa proteção de dados, né. Nós aqui, enquanto a OAB de Santa Catarina, estamos atendendo aqui na OAB Capital, que é a nossa comissão que atende a CCDPCAM, onde nós coordenamos. Nós estamos atendendo as vítimas. Acontece às vezes de elas precisarem ser atendidas online, então a gente também faz um atendimento online com a advogada, né? Sempre ali procurando dar a máxima atenção e nós orientando, até falando muito da questão da não revitimização e do atendimento humanizado, né, que é o mais importante, que elas se sintam acolhidas. Né? E a Polícia Civil tem um grande trabalho, que pode ser, inclusive, elas podem até fazer um BO de forma digital, né, muitas vezes não tem condições nem dinheiro para chegar na delegacia, já podem ali fazer o BO. A Polícia Militar, com a Rede Catarina, faz todo aquele atendimento humanizado, elas até ensinando a usar, utilizar da informática e toda essa questão, elas abaixar o botão do pânico, que assim que a medida protetiva é deferida, elas, né, podem já ter o botão do pânico e fazem o atendimento nas suas casas, explicam como se usa, tudo isso que é como o doutor falou, assim como o Judiciário e a OAB precisam, né, ter toda essa tecnologia, nós não podemos fugir disso. Mas nós não sabemos até onde isso vai chegar, não temos resposta, né, doutor Marcelo? Sim. O que nós temos que fazer é um grande trabalho, né, doutor Eugênio, procurando fazer pelo melhor. Humanizar, né? Humanizar. E para isso, doutor Marcelo, eu até gostaria de fazer a última pergunta, porque a gente precisa muito também dos psicólogos ali no acolhimento, né, nesse atendimento com a gente. Então, eu não sei até se troco, porque assim, tinha duas perguntas interessantes, mas o nosso tempo aqui está terminando, né? Então, eu acho que eu vou passar para um caso que o senhor tenha participado, visto, relatado, ou assim, que o senhor gostaria de colocar aqui para nós terminarmos esse podcast. Um caso sobre... Um caso de vítimas, né, que o senhor gostaria de compartilhar, um caso que marcou sua carreira, que mudou sua perspectiva sobre o trabalho com as vítimas.
Olha, são tantos casos, né? Na área criminal a gente acaba muitas vezes até procurando esquecer, né? Uma defesa nossa, né? De esquecer um pouquinho, né? Dos casos que a gente já enfrentou. Mas eu diria que os casos mais emblemáticos e que a gente precisa fazer um alerta para a sociedade são os casos de violência sexual contra crianças, né? Eu acho que isso é um grande problema que nós temos que enfrentar, e a vulnerabilidade de uma criança diante de uma violência tão extrema deixa sequelas para o resto da vida e para a família toda, né? Uma vez eu fui fazer, para acelerar os processos desse tipo de crime, eu fui fazer um pautão de casos de violência sexual contra a criança e marquei todos para o mesmo dia, eram umas 4 audiências, né? E no final do dia toda a equipe do fórum estava destroçada, porque a gente tinha que acolher aquelas crianças no cartório, não deixar que aquela criança visse o agressor, acalmar a criança antes da audiência, acolher, né? Depois acalmar depois da audiência, muitas vezes acalmar um familiar. E eu acho que esses casos, eles deixam marcas em todo mundo, na família da vítima, em quem atende a vítima, no advogado, no juiz, no promotor, no psicólogo, né? Então, nós precisamos uma mudança cultural muito, muito intensa nisso, e também precisamos cuidar das pessoas que estão trabalhando com esse tipo de Cuidar caso. de quem cuida. Né? Quando eu falo, na minha tese de doutorado, eu falo na humanização do sistema de justiça, é humanizar o sistema de justiça para a vítima, é humanizar o sistema de justiça para o agressor, que deve receber a responsabilização, mas cumprir a sua pena com dignidade, mas também é humanizar o sistema de justiça para todos os atores que trabalham no sistema de justiça. E quando a gente passa a ter uma melhor atenção a vítimas de crime, a gente reduz a consequência do crime, o impacto do crime na vítima, mas também a gente reduz o impacto do crime em quem trabalha no sistema de justiça. E nós que já temos um pouquinho mais de experiência na área, né? Às vezes quando a gente é jovem, a gente não tem noção de todo esse impacto na nossa saúde, né? Mas é importante que a gente tenha um olhar também para os atores do sistema de justiça, que eles recebam o cuidado que merecem também para poder prestar um trabalho com bastante dignidade para todos. Realmente é a segunda vez que falamos dessa questão de saúde, né? Que tudo envolve você estar bem para prestar um bom serviço, né? Então as organizações têm que se preocupar com essa questão de serem saudáveis, né? E é isso que a gente tem buscado aqui com palestras. A doutora Jane fez uma palestra recentemente também em Criciúma, se eu não me engano, sobre essa questão de um atendimento humanizado, de um atendimento saudável, né? Todas as organizações, a OAB tem se preocupado com isso. A doutora Cláudia Prudêncio tem nos dado bastante espaço para essas palestras, para trazer cursos, né? E nós estamos muito felizes de fazer parte dessa rede, né? Principalmente aqui hoje com o doutor, que está nos dando todo esse retorno tão positivo da sua vida, da sua carreira, e com tantas luzes, né? Porque o doutor é um homem que tem, além de tudo, um estudo profundo na área. Então, isso nos dá tranquilidade de passar para quem esteja nos ouvindo que realmente a importância dessa nossa rede, né? E aqui corroborada pelas palavras do Dr. Marcelo, quem eu quero agradecer muito e ter aceitado essa participação aqui nesse podcast. E estamos muito felizes, né, doutora Giane? Sim, inclusive, assim, até para finalizar a minha fala também, agradecendo, para que a gente realmente reflita, né, sobre toda essa tecnologia, como o doutor bem mencionou, ela pode ser utilizada tanto como remédio como como veneno, né? Então, que esse poder tão grande, tão inovador, que trouxe, que revolucionou o mundo inteiro, né, possa ser usado comedidamente, né, mas sempre de forma continuada, que promova muitos estudos para que a gente possa evoluir em todas as áreas, não esquecendo a parte humana, né, e principalmente intrafamiliar. Então, só finalizando para puxar o que o doutor falou anteriormente, a respeito dos jovens, né, que estão com uso demasiado de eletrônico, eles perdem um pouco, às vezes, da essência da convivência, da conversa,
dos hábitos, né? E outro dia o meu filho, que tem 15 anos, falou para mim: olha, às vezes me dá até inveja da sua época, mãe, que você não tinha eletrônico na sua juventude. Porque aí ele perguntava como era e o que a gente fazia, e eram tantas coisas, porque sobrava muito tempo. Nós não tínhamos essa velocidade que temos hoje, velocidade de resposta para tudo, né? Nos e-mails, ou no meio eletrônico, WhatsApp, ou seja, na medição de estatística de produtividade, e eles também são muito cobrados, né? Então, ele falou: poxa, vocês tinham tempo. Então, quando nós conversamos, ele adora conversar sobre como era no meu tempo. Eu quero saber. Então, que a gente sempre lembre também de manter um pouco dessa convivência para poder ensinar, para que eles não tenham como único meio de entrada de informação o meio eletrônico, que é tão fácil hoje, né? Porque a tecnologia sempre nos sirva como ponte para alcançarmos os objetivos que são tão desafiadores, né, doutor Marcelo? E muito obrigada, agradeço assim imensamente as suas contribuições e a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite e fiquei muito feliz de vir aqui conversar com vocês. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo nas comissões, né? Eu acho que é o diferencial da OAB hoje em dia, né? Essa preocupação com a sociedade, né? Com o bem-estar do advogado e ressaltar sempre o papel do advogado na vida do cidadão, né? O advogado está em todos os cantos do estado, a advocacia de Santa Catarina é muito qualificada, e através dessas reflexões que vocês estão repassando aos advogados, especialmente os mais jovens que estão começando a carreira, fica aqui um campo de atuação muito importante, muito diferente, né, que possivelmente na faculdade não vão receber informações e podem buscar aqui no OAB mais informações para fazer um trabalho de qualidade de atenção à vítima. O advogado é muito importante nesse trabalho. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e sempre que precisar, estou à disposição. Nós que agradecemos, doutor Marcelo, muito obrigada, e espero que as pessoas apreendam com tanto conhecimento, com conhecimento valioso que o senhor trouxe aqui para todos nós, né? E realmente precisamos ter muito cuidado com o uso, né, dessas novas tecnologias e tudo, e o senhor vai vir aqui outras vezes nos passar mais conhecimento. Muito obrigada a todos. Obrigada.